Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para explicar para vocês como que vai ser a avaliação de análise instrumental desse último semestre do curso de licenciatura de vocês. Bom, o que eu planejei para a avaliação? Uma avaliação um pouco diferente. O que vocês vão fazer é uma análise crítica de um artigo científico que evidentemente possua ali dentro desse artigo científico, tá, métodos ou técnicas de análise instrumental. Então vocês vão procurar algum artigo que contenha, né, alguma das técnicas de análise instrumental que vocês viram, tá, e que foi usada nesse artigo. Então, basicamente, nós vamos escolher um artigo, né, e vamos realizar ali uma análise crítica desse artigo. Para fazer essa análise crítica do artigo escolhido, eu coloquei aqui um roteiro. Esse roteiro ele pode ser seguido e ele dá, como vocês aí vão ver, tá? Uma análise bastante profunda do artigo. Então, esse será o processo de avaliação desse artigo. Seguindo o roteiro, vocês poderão fazer essa análise e essa será, então, a avaliação da disciplina de análise instrumental. Eu vou, na sequência, mostrar para vocês todos os passos para a realização dessa análise crítica. Muito bem. A primeira coisa a ser feita é a escolha do artigo. Veja, eu coloquei um exemplo aqui de um artigo que você pode usar para fazer essa análise. Veja, chama-se espectroscopia de infravermelho na determinação da textura do solo. Então, vocês podem escolher qualquer artigo que contenha uma das técnicas ou um método de análise instrumental. Nesse caso, utilizou-se a espectroscopia de infravermelho para determinar a textura do solo. Então é importante que vocês busquem um artigo que contenha, tá, um conteúdo, um método, uma técnica que nós estudamos em análise instrumental. Então, o primeiro passo é a escolha do artigo correto. Esse artigo eu coloquei para vocês aqui apenas o início, o título dele, mas ele é um artigo completo. Ele possui um resumo, ele possui uma introdução, ele possui objetivos, ele possui metodologia, ele possui resultados e possui conclusão. Então, escolha um artigo que seja completo e que você possa fazer, a partir dele, a análise passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Então, em primeiro lugar, cuidado, escolha um artigo que possua um método ou uma técnica de análise instrumental. Infravermelho, cromatografia, voltametria, então qualquer análise aí que nós vimos ao longo do semestre. Esse é o primeiro passo, a escolha do artigo. Bem, pessoal, uma vez escolhido o artigo, resta agora nós elaborarmos, né, essa análise crítica, né, essa análise do artigo escolhido. E para isso eu coloquei para vocês aqui um roteirozinho. Vocês podem seguir passo a passo e você vai conseguir fazer então uma análise crítica aí bastante importante, bastante concluente. Vamos lá. A primeira coisa é você analisar a introdução desse artigo, né? Situar o contexto, né? O que o artigo aborda, para que o público ele está direcionado e dentro da introdução, geralmente também descreve-se ali os objetivos desse artigo. Então, faça uma leitura atenta na introdução e tente escrever, né? Anotar essas informações, né? O que o artigo aborda, para que público ele está direcionado e quais são os objetivos desse artigo. Segundo ponto, os autores. É importante você destacar na sua análise o nome e a instituição onde trabalha ou pesquisa os autores. Isso é muito importante. O terceiro ponto é a estrutura do artigo. Descrever qual o formato utilizado, abstract, né? Introdução, identificar se foram usadas tabelas, gráficos, desenhos, figuras, fórmulas matemáticas, definições, teoremas, provas formais, anexos, apêndices, se esses forem referenciados e explicados no texto do artigo e se os mesmos estão legíveis com símbolos definidos.
tudo isso tem que estar colocado aí na parte de análise da estrutura do artigo. Então você vai ver se possui cada um desses pontos, né? Desde o resumo até a introdução, metodologia, resultados das discussões, conclusões, enfim, tá? Explicar também o objetivo de cada um desses itens aí no artigo que você escolheu. Bem, outro ponto a ser analisado e escrito, né, na sua análise, evidentemente, é procurar sintetizar em poucos parágrafos a relevância e a atualidade do tema explorado. É um tema atual? Não, é um artigo muito mais velho, já sem uso, tal, ou é uma coisa assim, olha, é uma coisa voltada para o meio ambiente, realmente é algo que está sendo moderno, está sendo aplicado, então a atualidade do mesmo, né? Segundo, outro ponto é as referências utilizadas pelo autor do artigo. Levantar as referências biográficas ou não utilizadas. Analisar o número e a quantidade dessas referências que o autor escolheu, né? Elas são clássicas, elas são importantes, tipo de veículo onde foram publicadas, revistas, congressos, web, relatórios internos, tá? E o autor faz citação de si mesmo. Então, todas essas pequenas análises, né, em relação às referências utilizadas pelo autor, isso deve ser destacado na análise de vocês. É muito importante vocês olharem lá no final do artigo as referências e verificar, olha, são referências muito antigas, são referências antigas, porém clássicas e necessárias, básicas, né? E ele pegou só de outros artigos científicos? Não, ele pegou de algum congresso, uma referência de algum congresso, de alguma apresentação interna, né? Ele citou, né, em algum momento ele citou a si mesmo, por exemplo, ele citou um outro artigo que ele já fez, né, nesse artigo que você está analisando. Isso é importante, tá? O resumo do artigo, seção por seção. Então você vai resumir cada uma das seções, desde o abstract, que é o resumo, tá? A introdução, você vai fazer um resumo dela, você vai fazer depois da metodologia, fazer um resuminho dos resultados das discussões e da conclusão do artigo. Então você vai resumir cada uma das seções que você tem no seu artigo. Bom, mais um passinho aí é a possibilidade de reprodução dos resultados obtidos, principalmente de acordo com a metodologia que ele descreveu. Existe possibilidade de você realizar o mesmo trabalho e chegar ao mesmo resultado? Você vai analisar a metodologia que ele descreveu e você vai opinar sim ou não e o porquê disso. Então, com base na metodologia e com base nos resultados que ele obteve, é possível replicar isso? É possível você reproduzir esse trabalho e obter os mesmos resultados? Então, você vai fazer uma análise crítica desse ponto. Sugestões de trabalhos futuros. Descrever os trabalhos futuros que os autores sugerem e a sua importância e objetivo. Então você vai ler o artigo e você vai ver se o autor ele coloca alguma coisa de trabalho futuro, né? Olha, há possibilidade desse tema de fazer tal coisa futuramente. Você vai levantar essa sugestão que o autor disse. Lista de dúvidas. Coloque nessa seção todas as dúvidas que você teve e não foram esclarecidas. Então, você, ao ler o artigo, evidentemente que você ficou com algumas dúvidas. Ao relê-lo, você ainda manteve essas dúvidas. Então, anote essas dúvidas, tá? Que você obteve, né? Que você teve ao ler o artigo e que não foram solucionadas, não foram esclarecidas. É importante, então, você colocar isso na sua análise também. Bom, dando sequência então, você vai agora fazer perguntas sugestivas. Faça pelo menos 3 perguntas que poderiam ser feitas a respeito do assunto tratado no artigo. Então você vai elaborar essas 3 questões. Uma pessoa que leu esse artigo deve estar apta a responder estas perguntas. Então você vai fazer 3 perguntas e que qualquer pessoa que possa ler vai ser possível responder essas questões. Conclusão. Qualificar o artigo, seus autores, o veículo de publicação, os resultados obtidos. O artigo deve ser recomendado para leitura? Você vai propor isso. Propor temas de trabalhos futuros além daqueles já propostos pelos autores. Então você vai fazer uma análise crítica. Você vai dizer, olha, esse trabalho ele também pode ser aplicado assim, 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 ou para outros fins. Você vai fazer essa sugestão aí. E referências utilizadas para análise crítica. Então você, evidentemente, pode usar outras referências, né, relacionadas com o tema ou não, para fazer essa análise crítica. Então você vai colocar ali uma listinha de referências biográficas que você precisou utilizar para criticar o artigo em questão e que não foram citados pelo autor.
Seria interessante vocês comentarem apenas uma frase a importância dessas referências. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a textura do solo. Você precisou ler um outro artigo, tá, para poder entender o que o autor do artigo que você escolheu estava dizendo em relação a um fato. Tá? Você vai dizer, né, vai colocar essa referência e vai dizer, olha, eu usei essa referência para entender tal ponto desse artigo que eu escolhi. Então, você vai colocar isso aí, né, essas referências utilizadas aí para análise crítica. Tudo bem? Então, esses são os pontos que vocês vão utilizar, que vocês vão colocar tudo isso numa folha à parte, tá? E que vocês vão fazer, então, passo a passo, nessa folha à parte, dessa sequência envolvida nesse roteiro, e vão depois enviar para mim pelo Moodle, tá? Então, você vai ter lá um espaço para você enviar o artigo escolhido no Moodle e também vai ter uma abinha para você enviar a sua resenha, a sua análise crítica, que pode ser feita digitada ou pode ser feita à mão, né, escrita. Você vai ter o espacinho lá e você vai enviar, então, num deles você envia o artigo escolhido, tá? E no outro você envia essa análise crítica que você aí fez, tá? Pode ser numa folha à parte, escrita à mão ou digitada no Word, tá? Ou enviada em PDF, enfim, tá? Pode se fazer numa folha à parte. Siga esses passos do roteiro que você fará uma bela análise crítica aí de um artigo, sempre lembrando que é um artigo que seja relacionado com um método, uma técnica que nós vimos na análise instrumental. Tudo bem? Espero que vocês tenham um bom trabalho e até lá.